Então, recapitulando aqui. Então, lá no começo do bimestre, estudamos aí um pouquinho de logaritmo. Não estou projetando agora que eu lembrei. Então, retomando aí um pouquinho, né? Vimos logaritmo, que é a operação inversa do exponencial. Mostramos aqui, tá? Como que resolve um logaritmo. Resolvi com vocês algum. Pedi com vocês, lá no dia 30 do bimestre passado, olha o tempo, do mês passado, alguns valores para vocês calcularem alguns logaritmos para mim. Esses logaritmos vocês me mandaram como um formulário. Pouquíssimos alunos responderam. Caiu na prova. Ok. Aí, semana passada, entramos nas propriedades. Mostrei para vocês a comparação, né, o comparativo aqui das propriedades de potenciação com os de logaritmo. Por quê? Como é uma operação inversa, muitas propriedades elas são uma inversa da outra, elas são praticamente a mesma, né? Então, o produto, potências de mesma base, conserva e soma o expoente. No logaritmo, quando tem a multiplicação, passa somando. Na potência, expoentes de mesma base. Quando eu estou dividindo, eu conservo e subtraio. No logaritmo, a mesma coisa. Aqui, o logaritmando, quando ele estiver na fração, ou ele tiver com uma divisão, porque fração nada mais é que uma divisão, passa subtraindo. Gente, essas propriedades são muito importantes. O expoente, potência de potência, peraí que eu vou fechar esse WhatsApp aqui, né? Potência de potência, multiplica. No logaritmo, quando eu tenho aqui o meu expoente, ele vem para frente multiplicando. Gente, essa propriedade é muito usada. Muito, ela ajuda muito a gente, tá? Então, guardem bastante essa propriedade. Se ele estiver o expoente no número natural, inteiro, tá aqui. Se ele estiver no formato de fração, também vem para frente no formato de fração. Mantém o número do jeitinho que tá? Lembrando que logaritmo de A na base A é 1, todo e qualquer número, se for igual logaritmando com a base, é sempre 1, tá? Resolvemos aqui. Semana passada fizemos aqui alguns exercícios. A página, deixa eu voltar no caderno do aluno. Aqui, peraí. Começamos aqui, fizemos o exercício 24, né, que era só aqui enxergar que era uma multiplicação, então era logaritmo de A mais logaritmo de B, a gente tinha aqui o valor, ok, resolvemos o exercício 24. Olhamos a tabela que ele nos passou, começamos a resolver o exercício 25. Lembra, eu já até postei lá no Classroom, é para vocês me entregarem até dia 28. Gente, eu resolvi quase todos esses daqui com vocês. Logaritmo de 4 ou é 2 vezes 2, usa a primeira propriedade, ou é 2 ao quadrado. A potência, o expoente, vem para frente multiplicando. Vai lá na tabela, olha o valor de logaritmo de 2. Substitui, tá? Logaritmo de 40, 4 vezes 10. Tá? Logaritmo de 10 na base 10, 1. Logaritmo de 4, já encontrou. Logaritmo de 400, 4 vezes 100. 100 é 10 ao quadrado, 2 vem para frente. Logaritmo de 4 já encontrou. Lembra, nós até concluímos que existem algumas semelhanças. A parte decimal é tudo a mesma. O que muda é a parte inteira. A parte inteira corresponde à quantidade de zeros. Aqui não tem nenhum zero, 0, vírgula. Aqui tem um zero, 1, vírgula. Aqui tem dois zeros, 2, vírgula. Tá? E sempre a parte decimal é o valor do logaritmo de 4. Então, pedi para vocês fazerem todos esses, tá? Lembrando que vocês podem usar os valores que vocês já calcularam. Então, por exemplo, o valor de 45, como aqui já teve o valor de 9, pode usar 9 vezes 5, tá? Mas se eu não tivesse o valor de 9, eu teria que fazer logaritmo de 3 vezes 3 vezes 5. Ou 3 ao quadrado vezes 5, tá? Pensem, façam com calma esse exercício 25. Tentem entender as propriedades que vocês estão usando.
Aí o logaritmo aqui, ó, aqui ele trouxe o quê? A propriedade facilita o cálculo. Aí ele colocou aqui, ó, que auxilia muito. Cadê ele? Onde que ele escreveu? Mudança de base. Aqui, ó. Uma propriedade que facilita muito o cálculo com os expoentes através do logaritmo é a troca de base, tá? Aqui, vocês estão vendo, ele escreveu, mas ele não trouxe qual é a propriedade da mudança de base. Por isso que eu pedi para vocês assistirem a aula de ontem, tá? Qual que é a propriedade da mudança de base? Então, eu tenho aqui logaritmo de A na base B. Eu vou escolher uma base qualquer. Normalmente, a base que mais me convém é a base 10, mas eu posso pôr qualquer base. Gente, qualquer base. Base, se eu quero colocar na base 2, posso, logaritmo de 2. Posso pôr na base 10, posso pôr na base 5, posso pôr na base x, posso pôr na base n. Tudo vai depender do que o exercício está pedindo, tá? Mas, professora, essas bases faz alguma diferença na hora da conta? Faz, auxilia bastante vocês. Vamos pegar um exemplo? O primeiro que ela passou, logaritmo de 3 na base 2. Eu não conheço base 2, eu conheço base 10. Então, por isso que aqui eu vou fazer mudança de base. Pego 3, coloco aqui. Pego 2, coloco aqui. Penso uma base que me convém. Pô, logaritmo de 3, em qual base que eu conheço? Base 10, que é essa tabela aqui, ó, ela é tudo base 10. Então, eu conheço o valor de logaritmo de 3 na base 10 e de 2 na base 10. Por isso que aqui eu vou fazer a troca de base e vou colocar base 10. Porque aí eu tenho o valor. Logaritmo de 3, 0,47742. Logaritmo de 3, 0,30103. Pronto. Então, eu tenho que pensar uma base que me convém. Ah, me convém colocar na base 3? Ah, dependendo. Se eu colocar na base 3, logaritmo de 3 na base 3, 1, beleza. Mas olha aqui embaixo. Eu conheço o logaritmo de 2 na base 3? Não, então não resolve meu problema, tá? Então, a gente busca sempre uma base que me convém. Aqui em cima era legal, mas embaixo não. Por isso que eu pensei em colocar na base 10, porque aí eu uso o valor da tabela e aí eu tenho os valores, tá? Então, gente, por isso que eu pedi, não adiantava chegar direto no exercício, precisava assistir a aula da professora para entender para entender esse exercício aqui, essa propriedade da mudança de base. É muito importante essa propriedade. Ela auxilia muito a gente nas resoluções dos exercícios, tá? Meus amores, logaritmo exponencial cai no Enem, cai na FUVEST, cai na Unesp, cai no Conveste. Tem que estudar. É difícil? É, porque eu dependo das propriedades, eu dependo do raciocínio. Eu tenho que pegar o exercício e ficar ali pensando, o que é a melhor saída, tá? Então tem que estudar, não tem jeito. Quem vai prestar vestibular tem que saber logaritmo e exponencial, tá? Então esses exercícios aqui, como eu pedi, né, o exercício 26, como eu pedi ontem, eu vou fazer com vocês lá na aula extra, tá? Esse item D é tão facinho, nem precisa usar muita propriedade. Então, agora, meus amores, nós vamos começar pelo exercício 27, que está na página 18. Aquilo que eu falei para vocês, o melhor exemplo, né, de onde eu uso o logaritmo é no cálculo do pH. Tá aí. E como que eu calculo isso? Então, tá lá. Gente, eu vou tentar dar uma acelerada na resolução dos exercícios, mas isso não quer dizer que vocês vão ficar com dúvida. Tendo dúvida, dá um grito aí e me para, tá? O pH do suco de laranja é 3, enquanto o pH do café é 5. Qual a diferença de concentração hidrogeniônica entre eles? Lembre-se, pH é igual a menos o logaritmo de H+.
Então, vamos lá. Exercício que dá um medo, mas ele é tão facinho. Primeira coisa, esse negativo aqui, ó, eu vou jogar ele para o lado de cá, tá bom? Então, eu vou ficar com logaritmo de h mais igual a menos pH. Tudo bem? Qualquer coisa vocês vão gritando. Eu tenho que o pH da laranja é 3, tá? Então, ó, eu vou colocar H mais de L, tá? Para saber que é da laranja, tá bom? Se ele é 3, eu vou pegar esse 3 e colocar aqui. Então, log de H mais da laranja é igual a menos 3, tá? Resolve isso aqui para mim. Como é que eu resolvo o logaritmo? Pega a base, eleva ao logaritmo, que é igual ao logaritmando. A base, vocês estão vendo na perninha do G, não tem nada. Então, a base é 10. Elevado a menos 3 é igual a HL mais. Tudo bem até aqui? Usei a resolução de logaritmo. Base elevada ao resultado é igual a logaritmando. Base, não está aparecendo nada, 10 elevado a menos 3 é igual ao H mais. Tá? Expoente negativo, quem lembra? Vira fração. 1 sobre 10 elevado à terceira. Todo mundo sabe colocar isso aqui em decimal? É 0,001. Perfeito, Ana. É o 1 que volta 3 casas. Então, ó, a vírgula está aqui, no final. Volta 3 casas. 1, 2, 3. Tá? Então, esse aqui é o hidrogenônico lá, como é que fala? É a concentração hidrogeniônica, tá? Da laranja. Deixa aí, da laranja. Agora vamos calcular o do café. Então, a mesma coisa. Do café, o pH é 5. Logaritmo de H mais é igual a menos 5. 10 elevado a menos 5 é igual ao H mais. 1 sobre 10 à quinta. Muito bem, agora eu não tenho uma potência aqui. Vou pegar uma potência. Tem nenhuma potência aqui? Tá, eu ganho mais tempo se eu fizer do que eu ficar procurando. Qualquer dúvida aí, vocês vão me falando. Aproveita que eu parei. Exercício que parece fácil, mas parece difícil, mas não é. Gente, o 1 que volta 5 casas. Volta. Por que eu sei que volta? Porque está dividindo. Eu acho que dá isso. Vamos ver? A vírgula está aqui, no final, depois do 1. Volta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Ok. Então, aqui está a concentração do café. Agora, o que ele me pediu? A diferença da concentração entre eles, tá? Então, a diferença, deixa eu copiar aqui para ir mais rápido. A da laranja, 0,001. Diferença, menos. 0,00001. Fiz um zero a mais? Pus. Sim. Olha lá. Então, diferença é a subtração, tá? Aí, gente, quem tiver dúvida, por favor, monta essa conta, porque tem que pedir emprestado, vírgula embaixo de vírgula. Quem não tiver, faz aí direto. 1 menos 1, 2, 3, 4, 0,00099, tá? Então, a diferença delas aí é negativa. Tudo bem? Exercício que no começo dava um certo medo,
mas que não é tão difícil não, tá? Calculamos a da laranja, calculamos o do café. Fiz a diferença entre eles, tá? Então tá aqui. Tudo bem? Qualquer dúvida, refaçam o exercício. Tá com dúvida nessa conta? Tá? Refaz a conta, pega ela na mão. Lembra, é muito importante vocês treinarem essas contas. No vestibular não pode usar calculadora, no concurso não pode usar calculadora. Tá? Não é negativo não, né? Aquele ali é maior. Então vamos para o próximo. Função logarítmica. Opa, função. Função tem que lembrar, vocês têm que pensar direto. F de x. Tá? Função, gráfico, tabela. X depende do Y, o Y depende do X, relação de interdependência. Sempre que a gente trabalha função, eu tenho isso. Sempre que eu trabalho função, aquilo que dá um arrepio de vocês, né? Gráfico. Tá bom? Então vamos lá. Opa, presta bastante atenção nisso daqui. Eu vou fazer o primeiro com vocês, os demais vocês farão sozinhos. Gente, eu tô indo bem rapidinho, mas qualquer dúvida, dá um grito aí e me para. Então, aqui ele está falando de funções inversas. Eu já falei para vocês e volto a dizer: potência é o inverso do logaritmo, tá? Função exponencial é o inverso da função logarítmica. Tudo bem? Então, é isso que nós vamos começar a ver agora. Para elas serem funções inversas, significa que elas têm um eixo de simetria, tá? Porque se eu dobrar no meio, vocês vão ver que elas são iguais, tá bom? Então, ó, isso vocês podem perceber aqui, já no exercício 28. Olha no exercício 28 aí de vocês. Ó, no item A, existe uma simetria. Vocês estão vendo? Se a gente dobrar no E, se eu passar uma reta aqui, ó, tá dividindo no meio, a gente dobrar essa folha no meio, elas vão se encontrar. Esse item B aqui não tem não, não tem nem função. Olha o item C. Sim, função, funções inversas. Olha que lindo, ele até colocou o eixo de simetria aqui verdinho, ó. Tá vendo? Ó, esse ponto D é simétrico a esse ponto C, tá? Aqui também existe uma simetria, só que eles se cruzam, então não é função aqui o jeito que a gente quer, não. As nossas funções não se cruzam, não. E aqui também. Só que são duas funções decrescentes, tá? Então, aqui no item E, já pode excluir por quê? Porque não condiz, né? Isso aqui é uma função decrescente. E não é o que ele escreveu aqui, tá? Mas só para vocês entenderem o que é simetria. Aqui era só para vocês enxergarem o que é simetria. Uma função quando ela é simétrica à outra. Isso nós vimos a simetria lá quando a gente estudou funções exponenciais. 2 elevado a x, simétrico a 2 elevado a menos x. Lembra, eles se cruzavam. Se a gente dividir ao meio. Tá? Lembrou? Sim. Aqui, eles são simétricos em relação a um eixo. O que é um eixo? É uma reta que divide exatamente no meio. Então, tá vendo? Esse aqui, o item C, é o perfeito exemplo de funções simétricas. Olha lá. Esse ponto aqui. Professora, Oi? sabe o entender? Então, o Ah, que é essa reta preta que tem dois tracinhos? tá mostrando que a distância daqui a aqui é a mesma que daqui a aqui. A distância, entendeu? Quando ele coloca dois tracinhos, significa que existe a simetria e a mesma distância, a semelhança, perdão, que é a mesma distância, tá? Só que como elas estão se cruzando, elas não são funções simétricas, tá? Não tem a ver com essa função nossa aqui, tá? Mas deixa aí. O que eu queria mostrar para vocês? Funções simétricas, eixo de simetria. Se vocês dobrarem ela no eixo de simetria, elas vão se encontrar certinho, tá? O que vocês tinham que reparar aqui no item E é que essa função aqui, azul, ela é decrescente.
Então, ela não condiz com y igual a a elevado a x. Condiz a elevado a menos x, porque ela é decrescente. Tá? Por isso que essa função aqui também está errada. Mas já já a gente vai analisar esse exercício. Vamos vir aqui, ó. Eu quero com vocês a gente montar essa tabela. Ele não colocou como exercício, não colocou como atividade, mas vamos montar essa tabela. Prestem bastante atenção nessa tabela, porque vocês vão montar essa 29 para mim. Exercício 29, já anota aí. Vocês vão fazer sozinhos e vão postar no Classroom para mim. Daqui 15 dias, tem tempo suficiente para fazer. Vai montar, vai fazer a tabela, vai esboçar o gráfico. Tá vendo essas perguntas aqui, ó? Não precisa, não. Essas perguntas aqui eu respondo com vocês. No Classroom, o que vocês vão fazer? Montar a tabela e esboçar os dois gráficos. Que é o que eu vou fazer agora. Só que aqui tá com base 10 e eu vou fazer com vocês com base 2. Ok? Então, prestem bastante atenção. Vamos lá. A tabela tá aqui, ó. Todo mundo comigo na página 18? Primeira função, 2 elevado a x. Ele me pediu para colocar 2 no lugar do x. 2 elevado a x, o x é 2, 2 ao quadrado. Todo mundo concorda comigo? Sim. 2 ao quadrado, 4. Tudo bem? 2 ao quadrado, 4. Sei por que tem hora que não some. Sumiu. Agora, ó, gente, eu estou fazendo só essa primeira coluna do exponencial, da função exponencial. 2 elevado a x. Meu x agora vale 1. 2 elevado a 1 igual a 2. Tá completo aí no de vocês, não tá? Vai lá, vamos fazendo. Agora aqui, ó. 2 elevado a x. Só que o meu x agora é meio, 0,5. Eu gosto de colocar o expoente como decimal? Não, porque eu não tenho propriedade. Eu tenho propriedade no expoente no formato de fração. Perfeito. Como é que eu ponho meio em fração? 1 sobre 2. Perfeito, tranquilo isso para vocês, né? Essa parte vocês já superaram. Então, aqui. Beleza, pessoal? Entenderam o que eu fiz? 2 elevado a x, o x vale 2, 2 elevado a 2. 2 elevado a x, o x vale 1, 2 elevado a 1. 2 elevado a x, o x vale meio, 2 elevado a meio. Propriedade, expoente no formato de fração, vira... Expoente negativo. Raiz. Vira raiz. Posso colocar com expoente negativo, mas vamos colocar raiz aqui. 2. Quem tá... Vai dar 1,4, não vai? Isso aí, ó. Expoente no formato de fração vira raiz. 2, 2. Quem está em cima, fica em cima. Quem está embaixo é o grau da raiz. Isso aqui é a raiz quadrada de 2. Sim, raiz quadrada de 2 é aproximadamente... Deixa eu pegar meu símbolo de aproximadamente. Não, né? Não podia estar aí, né? Aproximadamente, como a nossa Samira falou, 1,4. Prof, é fundamental que eu saiba isso? É, para você ter uma noção de como colocar no plano cartesiano, para fazer o gráfico. Dúvidas na função exponencial? Não? Beleza. Eu até colocaria, galerinha, uma outra aqui, ó, porque na função exponencial, ele pode ter o zero. Então, ó, eu até colocaria aqui uma nova linha. Eu vou até atribuir, eu gostaria de atribuir o zero. Vai ficar 2 elevado a zero. Todo número elevado a zero dá quanto?
Dá 1. Isso mesmo. Então, nesse caso, eu vou colocar esse daqui. Eu não posso atribuir o zero para o logaritmo, mas para o exponencial eu posso. Ó, 4, 2, 1,4, 1. Então, deixa aí. Vamos para a função logarítmica. Todo mundo aqui comigo na função logarítmica? Sim. Logaritmo de x na base 2. Logaritmo de x na base 2 para quando meu x for 2. Log de 2 na base 2. Gente, log de 2 na base 2, preciso resolver? Nem preciso. Quanto que é log de 2 na base 2? 1. Sempre que for igual, é 1. Professora, eu não estou entendendo nada que a senhora está fazendo, tá? Vocês estão vendo que o logaritmo precisa de muita coisa, gente? É muita coisa para resolver. Tá? Logaritmo de x na base 2. O meu x eu estou atribuindo 2. Então, meu a vale 1, que é o resultado aqui. Logaritmo de x na base 2. O meu x agora é 1. Então, logaritmo de 1 na base 2. Como que eu resolvo isso daqui? 2 elevado a... Lembra, resolve o logaritmo aí. É Peraí. igual a 1. Exatamente. 2 elevado a A é igual a 1. Como que eu consigo fazer essa igualdade? Quem me ajuda? Que número que vai ser aqui no 1 para eu consigo pôr o 2 na base 1 ou o 1 na base 2? Eu acho que não. Como é que eu vou resolver isso aqui? Quem consegue? Quem me fala? Gente, aqui é uma pegada muito simples, só que vocês esquecem. Todo e qualquer número elevado a zero é 1. Então, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou, no lugar desse 1, eu vou trocar ele por 2 elevado a zero. Olha isso, galera. Olha o que eu fiz. 2 elevado a A é igual a 1. Eu consigo pôr o 1 na base 2? Eu consigo pôr o 2 na base 1? Teoricamente, não. Mas eu não posso esquecer que o 1 eu posso trocar por qualquer base elevada a zero. 1042 elevado a zero dá 1. Então o valor de A é 0. O valor de A é zero. Olha isso, gente. Difícil pensar nisso. Difícil, tá? Eu concordo com vocês. Então, essas coisas aqui a gente tem que gravar. Gente, olha, desculpa, eu sei que é difícil, mas bora lá. Força aí. Se eu não soubesse que vocês têm capacidade, eu não estaria trabalhando isso com vocês, hein? Logaritmo de x na base 2. O meu x agora é meio. Eu já coloquei ele no formato de fração. Ó, eu nem gosto de trabalhar como 0,5. Deixa eu dar zoom aqui, que nem eu estou enxergando. 0,5, fração. Agora sim é o do expoente negativo. Fração, aqui nesse 2, ele é 2 elevado à primeira. Então, ele vem com expoente negativo. Tá? Igual. Mas que coisa. Fácil? Não, mas não se esqueçam que é a primeira vez que vocês estão fazendo. Tá? Ó, vem comigo. Qual que é o par ordenado que eu tenho aqui para colocar no gráfico? De exponencial. 2 e 4. Perfeito. 2 vai encontrar com 4. Vamos pensar nisso aqui, porque eu vou ter que montar o gráfico. Nesse aqui, quem que é? 1 e 2. 1 e 2. Meio. Vou colocar na fração. Ah, vou colocar no decimal, vai. Fica mais fácil para a gente achar ele lá no gráfico. Com 1,4. Estão vendo a necessidade da gente colocar ponto e vírgula para separar para ordenado? Se a gente colocar vírgula aqui, vai ficar bem confuso. E esse último aqui, 0 de x, que vai encontrar com 1 de y. Aí vamos pegar os para ordenados aqui. Esse aqui,
2 de x, que encontrou com 1. Tudo bem, gente? Qualquer dúvida, vocês me falam aí. Aqui, 1 de x, que encontrou com 0. Olha aqui, ó. 1 que encontrou com 0, 0 que encontrou com 1. Tem alguma coisa semelhante aí já. E esse último aqui é o meio, que é 0,5, que vai encontrar com menos 1. Respira fundo aí e vamos colocar isso no par ordenado, no plano cartesiano. Acho que não vamos colocar não, né? Não vai dar tempo? Bom dia, filho. Não, não dá tempo. Tem 3 minutos só, tá bom? Ó, eu coloco isso aqui no plano cartesiano na outra aula. Tentem fazer para mim. Eu vou colocar isso aqui no plano cartesiano na aula agora, a próxima, tá? Então, assim, coloca para mim o número de vocês aí no chat, tá? E aí eu vou colocar isso no gráfico. Quem quiser sair, tá? Dando a hora, pode sair. Então, tá? Se não der tempo de eu fazer, eu termino depois. Coloca os números de vocês no chat aí. Não é para sair agora, espera terminar a aula. Oi. No gráfico, no 2 elevado a 2, que é igual a 4, o 4 não tá no Y. Não, não tá. Você viu que ele não colocou? Eu não entendi por que que eles não colocaram, mas não tem problema, tá? Coloca ele lá para cima. Então, ó, vou colocar aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Eu consigo tirar isso aqui? Não, não consigo. Ó, eu peguei aí a imagem do coisa de vocês. O primeiro, quanto que é o primeiro aí? É 2 com 4, né? Do exponencial. Não cabe. Então, vocês colocam ele para cima aí, ó. Pensa mais ou menos onde vai estar. Coloca ele para cima aí. No meu não aparece. Aqui. Faz de conta que ele está lá em cima. Coloca bem lá em cima no de vocês. Qual que é o próximo ponto? 1 e 2. 1 e 2. 1 e 2. Tá aqui. Quem que é o próximo ponto? Meio. Meio com 1,4. Aqui, um pouquinho embaixo do 1,5. Aí a gente colocou também o 0 com 1, não foi? Isso aqui é uma Isso aqui, gente, é uma função exponencial. Então, lembra que ele tem que fazer aquela curva. Ó, ele vem daqui, sobe, 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 e faz isso, ó. Tá? Esse daqui, quem que é? É o f de x. Tudo bem? Já já eu vou mostrar bonitinho para vocês. Agora vamos lá, bem rapidinho para o do logaritmo. Fala para mim os pontos aí. Alguém pode me ajudar para ir mais rápido? 2 e 1. 2 e 1. 1 com 0. 1 com 0. E meio com menos 1. Meio com menos 1. Tá aqui. Gente, ó, o que vocês vão fazer? Risca aqui, descendo, ó. Ele tende a não encontrar o eixo Y, ó. Para mostrar mais bonitinho, eles vão ficar assim, ó. Tá? A ideia é de que eles fiquem desse jeito aqui. Tudo bem? Sim. Eu vou mandar para vocês desse jeito porquinho que eu fiz, para vocês enxergarem os pontos, e vou mandar aqui bonitinho para vocês tentarem enxergar aqui, ó. Galera, ó o eixo de simetria passando aqui, ó. Tá? Tudo bem? Meus amores, um beijo, fiquem com Deus, tá bom? Qualquer dúvida, daqui a pouquinho começa a nossa aula lá. Daqui a pouquinho não. Às 11h10 eu mando o link. Beijos!